Sejam todos muito bem-vindos a mais um videocast, podcast. E hoje eu estou até emocionada, porque de fato eu estou trazendo a nossa equipe para compartilhar com vocês esse ano, para falar dos nossos sonhos, nossos desejos para o ano que vem, para agradecer termos estado juntos. Então, eu estou aqui com as doutoras Clarice, Jéssica e Nathalie, que vão falar um pouquinho para vocês de como foi esse ano, né, Nath? Como foi aí de aprendizado, de técnicas, de conceitos? Conta. Acho que esse ano passou muito rápido, mas também devagar pudemos sentir, entender, trazer novas tecnologias, aprimorar aquilo que a gente traz para os pacientes. Pacientes que muitos anos não vinham, trouxeram, às vezes pacientes que trazem o filho depois de anos, essa coisa da história. E acho que a equipe mais junta, mais coesa. Então, um ano que termina de uma forma muito Gostosa, né? engrandecedora, acho que traz uma felicidade mesmo de estarmos juntos, de termos esses pacientes que seguiram com a gente, muitos deles o ano todo, e pacientes que retornaram depois de muitos anos com a família para a clínica. Você nem pode imaginar o que eu sinto, que 40 e tantos anos, 45 anos, acompanhando esses pacientes e vendo que eles confiam na gente, que é um trabalho que foi feito com tanto carinho, profissionalismo, determinação e que a gente acolheu lá atrás e que de fato foram trazendo novos familiares, filhos, netos e que vocês, ainda mais jovens, podem estar junto com a gente, compartilhando todo esse crescimento e esses legados de pessoas que estão vindo junto com a gente ao longo do tempo. Para você, Clarice, como foi? Acho que foi um ano bem engrandecedor, são muitas novidades aqui na clínica, muitas tecnologias, e acho que muita experiência também de todo mundo que trabalha aqui, não só da parte médica, quanto da parte de enfermagem. E acho que é muito o que a doutora fala de não ver o paciente por partes, a gente vê o paciente por inteiro. Então, a gente, desde a conversa que a gente tem com o paciente para entender o que está acontecendo na vida dele, ou até ele vem tratar uma queixa estética, a gente acha alguma outra coisa como um câncer de pele e acaba, tratando o indivíduo como um todo. Então, acho que isso é muito legal. Acho que a dermatologia. Você sabe, Clarice, que um pouquinho antes eu fiz uma outra entrevista e estava conversando com a pessoa, com a minha entrevistada, e eu falei exatamente isso, que para vocês, ainda mais que são muito jovens, esse conceito integrativo parece que é uma grande descoberta, mas é o óbvio, a medicina tem que ser enxergada como um todo. E às vezes são pequenos detalhes que o paciente nos traz, que as pessoas nos trazem e que fazem toda a diferença no entendimento e na projeção de um tratamento, de um conceito, de como a pessoa vai querer ser vista. Você imagina, depois de 40 e poucos anos, você vê uma pessoa que você eventualmente deformou. É péssimo. Você tem que olhar para ela entendendo que ela vai viver muitos anos e que essa projeção tem que ser feita de maneira calma, profissional, analítica, entendendo também a vida dessa pessoa. Né, Jéssica? E você? O que você traz assim desse ano? O que foi? Como que você se enxerga nesse conceito todo? Acho que é exatamente tudo isso. O paciente, o mais importante é sempre a gente entender o paciente, quais as necessidades. Essa parte, da gente ver o paciente como um todo é totalmente importante, porque a gente personaliza. E às vezes alguma coisinha ou outra que a gente não está prestando atenção, mas aquilo vai mudar tudo, muda todo o tratamento. Porque é o que a gente fala, tem todas as tecnologias, máquinas, mas o importante é o porquê, para quê e como a gente vai fazer. Para a gente usar sempre o melhor de cada coisa, para entregar para aquele paciente o melhor, porque não existe uma fórmula, né. Sim. Existe porque todos os dias quase a gente tem uma novidade, então a gente sempre procura, procurar evidência científica, ver o que já está publicado, ver como são esses artigos, entender se realmente já tem resultado, conversar com algum colega ou algum amigo que já esteja com, o aparelho, tecnologia, o injetável, enfim, e ver se realmente adequa e se adapta aos nossos protocolos e acrescente mais coisa para os nossos pacientes, né, porque sempre o que a gente prioriza é o resultado que o paciente vai ter depois, o que importa é o que ele, vai ter, se ele vai gostar, se realmente chegou no que ele queria, que é sempre o que a gente vai fazendo para tentar chegar no Você resultado sabe final. que mesmo trabalhando tanto tempo com tecnologia, porque logo de cara eu fui jogada nisso, me apaixonei e hoje compartilho com tantas pessoas dentro da medicina e com os nossos pacientes. Mas eu vou dizer para vocês, sem medo de errar, que a principal tecnologia somos nós. Então, o nosso olhar,
esse que é super aprimorado, que tem a ver com as nossas vivências, com o nosso coração, com o que a gente sente de empatia, de energia quando a gente está junto com o paciente. Então, não adianta nada você ter a melhor tecnologia, nós temos todas as possíveis, depois de tantos anos nós fomos colecionando de uma maneira positiva tanta experiência em tantas tecnologias. Mas nada disso, nada teria importância se atrás de todas essas indicações e conceitos não estivéssemos nós, com a nossa experiência, com o nosso olhar, com o nosso acolhimento. Então, tudo isso tem importância, claro. A pessoa que entra aqui sabe que vai ter o melhor em termos de tecnologia, mas o mais importante, o que nos diferencia em termos de humanidade, somos nós. Nós somos a tecnologia mais importante. E é exatamente isso. Quando a gente toca uma pessoa, a gente toca a alma dessa pessoa, né? Então, a gente está fazendo muito mais do que tratar uma ruga, do que tirar uma mancha. E, por conta disso, hoje em dia também vieram outras tecnologias que trazem mais autoestima, um olhar melhor para cada um de nós. A gente acabou de falar aqui agora também que é uma tecnologia que foi incorporada esse ano e que eu acho que vai trazer uma grande diferença, estimulando áreas do cérebro que vão dar mais autoestima, mais calma, um olhar mais inteligente para nós mesmos, né? E o que a gente quer para o próximo ano? O que virá? O que há de desejo em nós? Já que a gente se sente, olha, agora a gente faz uma medicina integrativa e isso é compartilhado, nós falamos tanto nisso, as tecnologias avançaram, é possível rejuvenescer uma pessoa em 20, 30 anos, é possível deixar as pessoas mais felizes, tirar rugas, tirar manchas, fazer músculo. Nossa, a gente faz músculo, tornando essa pessoa mais apta a viver uma expectativa de vida ainda maior e mais plena, mais autônoma. Mas ainda o que mais a gente quer? Eu acho que poder trazer o melhor de tudo isso que a gente veio para, que está à nossa disposição. Ter uma equipe cada vez mais junta, cada vez mais alinhada, que saiba tirar o melhor proveito das tecnologias que venham para o mercado, saiba escolher essas tecnologias e como aplicá-las, e saiba realmente acolher esse paciente desde que é a história da clínica de sempre. Acho que as pessoas que estão no corpo clínico e na clínica de forma geral têm muito dessa identidade também, de como olhar para o paciente, como olhar para a família, como olhar para o momento de vida dele, aquilo que ele traz de história, que muitas vezes é isso, é uma paciente que veio ontem, depois de 3 anos, mas que chora na recepção, porque é o momento que ela entendeu que ela vai se cuidar, que ela está segura, que ela está num lugar que ela pode tirar todas as armaduras e Ser ela mesma. ser acolhida, que eu acho que é a mensagem principal, que para o próximo ano, que a gente possa acolher ainda mais integralmente os nossos pacientes, claro, com as melhores tecnologias, que é um DNA da clínica, com um melhor atendimento, mas com a compreensão global daquilo que o paciente traz para a gente, o que ele espera, lógico, para o futuro como resultado, e daquilo que a gente pode proporcionar como experiência e como resultado. E mais ainda, quando a gente fala, nós temos uma medicina muito séria, né? Todas aqui são muito treinadas, amam o que fazem, a enfermagem é excelente, mas o atendimento começa desde que o paciente telefona, desde que eles nos olham no que a gente posta, aonde a gente está no mundo, desde da pessoa que pega o carro na garagem, as meninas aqui da recepção, a menina que serve o café, a água. Então, acho que toda essa conexão é que traz, de fato, o que a gente tem como experiência aqui dentro. E eu vou contar para vocês, na verdade, eu tinha esse sonho mesmo, de atender aqui na clínica, na minha vida profissional, como se eu estivesse na minha casa. No meu primeiro consultório, que era muito menor, eu trazia esfirra, pizza, era uma coisa que eu pedia assim, porque eu queria trazer para o meu paciente a experiência de estar numa casa. A gente mudou um pouquinho para assim, uma coisa mais gourmet, mais sofisticada, mas além disso tem a pipoca, tem o pão de queijo, e tem mais do que isso, nós oferecendo e compartilhando com eles isso. O que vocês ainda querem mais? O que vocês gostariam de ainda trazer mais para a nossa clínica? Eu acho que é sempre isso, nós aprendemos todos os dias, né? Todos os dias estamos aprendendo umas com as outras, com os pacientes, com toda a equipe. Então, acho que é sempre isso, a gente aprimorar, tentar entender o que a gente pode acolher melhor, o que a gente pode aprender e organizar melhor nos nossos protocolos,
Uma coisa também que é muito importante, que a gente vê todas as áreas da dermatologia, então nós estamos sempre atentos a tudo, há medicações novas para algumas doenças que estão chegando, a gente já estamos estudando sempre, estamos já alguns pacientes já estão usando algumas medicações e estão tendo resultados muito bons, então assim, a gente está sempre atenta a todas as áreas da dermatologia para a gente realmente fazer um todo, não só em tudo do paciente, mas também na área dermatológica, ver todas as lesões, acompanhar câncer de pele, as Isso é um conceito doenças. importante, porque muita Exato. gente também acha que a gente só faz a parte estética e não é verdade. Exato. Esse entendimento de que o indivíduo é um todo tem que, obviamente, incorporar aquilo que é a nossa base. Nós somos todas dermatologistas, formadas de uma maneira séria, científica. Então, não é, na hora que você examina um rosto, um corpo, um cabelo, muitas doenças também são trazidas e são identificadas e podem ser tratadas, né? Então, esse conceito de estético e não estético aqui em dermatologia, muita coisa é do lado de fora, então a gente sinaliza por aí. Mas é um conceito muito maior do que só a parte estética, né? E você, Clarice, o que você gostaria de ainda fazer mais? Eu acho que a gente continue colecionando nossas histórias, tanto entre a gente quanto os pacientes, e acho que reforçar aquilo que a doutora já falou, que a maior tecnologia é a gente, né, então somos pessoas, então que todo mundo continue confiando no nosso trabalho e entenda que não tem como substituir esse tipo de atendimento. Exato. Eu vou falar para vocês qual é o meu sonho para o ano que vem e para a minha vida daqui para frente. Que, na verdade, toda essa estrutura, tudo que a gente tem, nos faz ter uma vivência muito grande de mundo. O que eu quero fazer ainda mais, a gente já faz aqui, mas eu quero fazer ainda mais, é uma medicina, uma dermatologia do bem, com mais doação, com mais possibilidade da gente atender quem não poderia estar aqui. Então, ampliar ainda mais isso que a gente já faz aqui, mas fazer ainda mais, porque a gente faz mais pontualmente. Então, o meu desejo é que a gente juntas ainda possa fazer mais ainda essa medicina do bem. Porque é verdade que não importa o nível socioeconômico, mas muitas pessoas gostariam de poder estar aqui e muitas vezes não estão. Então, que a gente lance uma campanha, que a gente faça realmente um pouco mais, ainda muito mais, pelas pessoas, pela humanidade, porque nós temos essa possibilidade, né? O médico é realmente a pessoa que talvez mais possa fazer isso pelo mundo, né? E a gente tem essa obrigação. Como eu já estou mais velha que vocês, eu vou me permitir dividir isso com vocês, porque eu vou precisar de braços e mentes para que a gente possa fazer isso juntos. Então, o que eu quero mesmo, fiquei emocionada, é desejar um ano maravilhoso, que a gente possa estar junto com as pessoas que a gente ama, com saúde, com alegria, com paz, né? Compartilhando cada vez mais as nossas histórias, as nossas vivências e o nosso crescimento. Obrigada por estarem comigo. Obrigada.